Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Nós temos o privilégio de mais uma vez poder abrir as Escrituras e olhar num pensamento bíblico, num pensamento sobre realmente hoje o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão, em São Paulo, e graças a Deus, Deus me salvou em 1978. Desde aquele dia em diante, a minha vida deveria ser envolvida com Jesus Cristo, com a preeminência na minha vida. E hoje eu quero que nós pensamos sobre isso, quero que nós pensamos sobre Jesus Cristo e o foco da palavra de Deus aqui. Note comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Eu quero que nós vemos aqui, Cristo é a cabeça do corpo. Nós vemos que ele, claro, o corpo aqui está falando da igreja, sobre a igreja de Cristo. Nós vemos aqui, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, é o primeiro, é o principal. Nós vemos aqui o pensamento que eu quero que nós pensamos mais para frente, para que em tudo tenha a preeminência. Preeminência significa que é não somente grande, não somente importante, mas ele é o foco de todas as coisas, ele é o principal, ele é o mais importante, ele é a cabeça, ele é preeminente. A palavra de Deus, ela foi nos dada através da inspiração de Deus, e Deus, é claro, usou homens para escrever. Eu gosto de pensar dos homens como uma caneta. Cada tipo de caneta, um marcador vai ser mais grosso, e um lápis vai ter uma cor diferente. Uma caneta azul, claro, vai ter uma cor azul, obviamente. Mas cada caneta tem um tipo diferente. E se é uma caneta de gel ou se é uma caneta de calografia, nós podemos ter uma aparência diferente, mesmo que seja a mesma palavra que está sendo escrita. Então, quando Deus escolheu homens para escrever a palavra de Deus, quando os homens que Deus escolheu, que Deus inspirou para escrever as Escrituras, o que ele fez? Ele queria que este livro tivesse essa aparência. Então ele pegou essa caneta, ele pegou esse autor, aquela pessoa que ele usaria para ter aquela aparência. Então, quando ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, inspirando Moisés para escrevê-los, ele queria aquele tipo de caneta. Então, ele pegou o autor, Moisés, e usou Moisés. Não foi Moisés que colocou os pensamentos, mas não, foi Deus que inspirou ele. E ele colocou exatamente o que Deus queria. Então, nós vemos as palavras de Deus, as Escrituras, inspiradas por Deus, dados a nós para que nós pudéssemos conhecer a Jesus Cristo, para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Nós podemos ir para Gênesis e o livro de começos. Nós vemos em Gênesis capítulo 1 a criação. Em Colossenses nós vemos que Jesus Cristo, claro, Deus fez a criação e criou todas as coisas em 6 dias literais. Então ali em Gênesis nós começamos, e o livro, a palavra de Deus, ela tem uma história, ela tem uma linhagem, ela tem uma sequência, e essa sequência vai na forma que é para focalizar. Tudo é focalizado, mas tudo é para apontar para a preeminência de Jesus Cristo. Nós temos ali a criação, que Jesus Cristo está ali envolvido naquilo. Nós vemos em João que ele é o Verbo, e o Verbo era Deus. Nós vemos que ele se encarnou, ele se tornou homem, Jesus Cristo encarnado, Deus encarnado, Jesus Cristo. Mas ele não começou a sua vida aqui na Terra, ele já era pré-existente, ele já era eternamente passado. E em Gênesis capítulo 1, ele ali cria todas as coisas. Infelizmente, em Gênesis capítulo 3, a humanidade cai em pecado, e Adão e Eva, eles descem, eles ouvem a tentação de Satanás, eles deixam que a tentação os leve a pecado. E ali em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o pecado, e por causa do pecado, Deus já tinha falado que o salário, eles iriam morrer.
Nós já vemos que o salário do pecado é a morte, como em Romanos 6, 23, foi dado a eles em Gênesis, no começo, já sabendo que isso ia ocorrer. Mas logo após que eles pecaram, nós temos a promessa. Em Gênesis 3, a promessa de Jesus Cristo, a promessa do Messias, a promessa daquele que viria para pagar pelos pecados. Então Jesus Cristo está não somente na criação em Gênesis, ele está imediatamente ali no começo sendo profetizado para o futuro. No Velho Testamento ele continua o começo aqui de todas as coisas, Gênesis mostrando o começo do universo na criação, 6.000 anos atrás. Não como o mundo ensina, não como Satanás quer que você pense a evolução. Não, mas 6.000 anos atrás, quando Deus criou o mundo. Nós temos ali Gênesis explicando isso e, infelizmente, o homem e o começo do pecado ali, o começo do homem na criação também, o começo do pecado e o sofrimento, em Gênesis capítulo 3. Mas imediatamente depois do pecado, nós temos a promessa do Messias, a promessa de Jesus Cristo. O Velho Testamento, ele continua ali, nós vemos Abraão, e nós vemos o povo de Deus, e nós vemos todas essas histórias com Davi e a linhagem de Jesus Cristo, mas tudo aquilo era para apontar para Jesus Cristo. Tudo aquilo era para mostrar a linhagem de Jesus Cristo. Tudo aquilo era para vir ao ponto principal. Até a história leva Jesus Cristo como o foco principal e o centro de todas as coisas, como ele deve ser. Nós temos nas datas antes de Cristo e nós temos nas datas depois de Cristo. DC e AC. Eu sei que não são sei que nós vivemos as nossas vidas e infelizmente o judeu não queria aceitar isso e outras pessoas têm certas datas que eles assumem, mas a maior parte do mundo está usando as datas que nós usamos por causa de Jesus Cristo sendo o centro, o foco de todas as coisas. E nós encontramos então ali uma família de Abraão, uma família especial que se torna uma nação especial, que se torna ou que tem um reino especial através de Davi, mas que isso tudo leva para um filho, uma criança especial. O Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, e todos os evangelhos são para mostrar a vida de Jesus Cristo num aspecto diferente. Depois dos evangelhos, nós vemos os restos dos livros, as epístolas, Atos histórico, para mostrar como nós podemos ter um relacionamento mais forte com o nosso Deus, em Jesus Cristo. Então, as Escrituras, nós temos o começo de todas as coisas lá em Gênesis, e Jesus Cristo está ali no começo, e é claro, ele é profetizado, o Messias, logo de começo. As Escrituras apontam, através do Velho Testamento inteiro, tudo é para apontar para aquela linhagem específica, para aquele filho específico, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceria. Nós temos o Novo Testamento que nos mostra a vida de Cristo, que nos mostra que Ele foi perfeito, que nos mostra que Ele não pecou, que nos mostra um exemplo perfeito de como nós devemos viver as nossas vidas. Depois nós temos as epístolas, e como nós podemos conhecer a Jesus Cristo. Os evangelhos ali para mostrar Jesus Cristo para nós, as epístolas para nos mostrar como conhecê-lo, como andar com Ele. Como ter um relacionamento íntimo com o nosso Salvador Jesus Cristo. E claro, nós temos Apocalipse e profecias futuras, profecias que mostram o fim do mundo e que mostram a eternidade e que tudo aponta novamente para aquele dia que nós vamos reinar, sim, o reino milenar aqui na terra, depois da tribulação, mas além disto, daquele dia, quando Satanás é lançado no lago de fogo e nós vamos para o céu, e nós para o resto da eternidade vamos poder viver com Jesus Cristo. As Escrituras inteiras são com Cristo em foco, com Cristo na preeminência, com Cristo ao centro de todas as coisas. As Escrituras do Velho Testamento, sim, apontando para a salvação de Jesus Cristo. As Escrituras do Novo Testamento apontando para como nós podemos, sim, ser salvos e como nós podemos ter um relacionamento melhor com o nosso Deus.
A palavra de Deus foi nos dada. Ela foi nos dada especificamente para que nós pudéssemos conhecer a Cristo como nosso Salvador. E depois de conhecê-lo como nosso Salvador, para que nós pudemos crescer no nosso conhecimento dele, do nosso relacionamento com o nosso Salvador. Jesus Cristo deve ser a preeminência em todas as coisas. Então nós vemos que as Escrituras do Velho Testamento para o Novo Testamento, os profetas sempre apontando para Cristo, sempre as profecias messiânicas, é claro, sobre o Messias, Jesus Cristo que viria para nos salvar, e o Velho Testamento apontando para a salvação futura de Jesus Cristo. E os profetas e aqueles do Velho Testamento, sabendo e colocando a fé na profecia, no Messias, em Cristo futuro, que morreria naquela cruz pelos seus pecados. Aquelas pessoas no Velho Testamento aceitaram a Jesus Cristo da mesma forma que nós fizemos, colocando a fé no que Ele faria. O Velho Testamento olhando para frente no que Ele faria, e nós, com o Novo Testamento, olhando para trás pelo que Ele fez na cruz para nos salvar. Note aqui comigo novamente em Colossenses capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Na palavra de Deus, Jesus Cristo é a preeminência. Na palavra de Deus, Jesus Cristo é o foco. Na palavra de Deus, tudo aponta ou para Ele futuramente ou para Ele no passado. Tudo aponta para Jesus Cristo. A palavra de Deus é para que nós possamos conhecer a Jesus Cristo. Será que nós já colocamos a nossa fé nele? Será que nós já aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador? Se hoje você ainda não colocou a sua fé em Cristo, se hoje você não é salvo e não sabe com certeza que quando você morrer, você vai passar o resto da eternidade com o seu Deus, hoje eu peço que você seja salvo. Hoje, coloque a sua fé em Jesus Cristo e deixe que Ele te salve. Deixe que Ele te leve para o céu quando você morrer. Não confie nas suas obras, não confie na igreja, não confie no batismo para te salvar ou para te levar para o céu, mas confie no sangue de Jesus Cristo para te salvar, para que você possa, para o resto da eternidade, viver com Deus. Mas nós que já aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós precisamos lembrar que as Escrituras têm Ele como foco, têm Ele não com uma parte principal, mas com a coisa em primeiro lugar. Não como uma coisa importante. Cristo não é uma das coisas importantes da Bíblia. Não, Ele é a preeminência que vai além da importância, que vai além de uma coisa grande. É a coisa principal, é a primeira coisa. Ele é a cabeça da igreja, Ele é tudo para nós. As Escrituras foram nos dadas, infelizmente, tantas vezes nós vivemos a nossa vida e nem olhamos para ela, para ver o quanto que Ele nos amou, para ver o quanto que Ele quer que nós tenhamos um bom relacionamento com Ele. A palavra de Deus já é a preeminência em Cristo. Cristo é a preeminência nas Escrituras. Cristo é a preeminência na salvação. Ele veio para a terra e morreu naquela cruz para que Ele pudesse ser a nossa salvação. A salvação não é grande parte por Jesus Cristo, não. A salvação é em Jesus Cristo. A vida que nós vivemos aqui na terra não deve ser simplesmente com Cristo um foco ou com Cristo uma coisa importante nas nossas vidas. Não, Jesus Cristo deve ser a primeira importância, a cabeça, a principal, a coisa que vai além de qualquer outra coisa. Não somente uma das coisas importantes nas nossas vidas. Eu tenho uma família maravilhosa e dou graças a Deus pela minha família. Dou graças a Deus que eu cresci num lar cristão. Dou graças a Deus que eu tenho uma herança maravilhosa. Eu sou pelo menos a sexta geração de pessoas salvas. Não porque eu nasci num lar cristão, mas porque cada um de nós, cada geração, colocou a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas só por causa que os meus pais eram salvos não significa que eu seria salvo. Eu tive que colocar a minha fé em Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela minha família, eu dou graças a Deus pela minha esposa. Eu amo a minha esposa, eu amo meus 3 filhos. Mas eu preciso amar a Cristo muito além deles.
Será que Cristo é o seu maior amor? Será que o relacionamento mais importante na sua vida é Jesus Cristo? Ou será que os seus filhos são mais importantes de Cristo? Será que a sua esposa, o seu marido é mais importante do que Cristo? Será que o seu namorado, a sua namorada é mais importante do que Cristo? Qual relacionamento na sua vida é a principal? Jesus Cristo deve ser a principal. Não uma que é importante, não uma das importantes, mas a que é a preeminência, a com a mais importância, a que vai tão além de qualquer outra que não tem nenhuma comparação. O amor que eu tenho para minha esposa, junto com o amor que eu tenho para os meus filhos, não deve comparar com o amor que eu tenho para o meu Deus, para o meu Jesus Cristo. Nas nossas vidas, Ele deve ser, no nosso relacionamento, de todos os nossos relacionamentos, Ele deve ter a preeminência, Ele deve ser o foco principal, Ele deve ser em primeiro lugar. Note novamente em Colossenses 1, Ele é a cabeça da igreja. Mas, infelizmente, muitas vezes a igreja tem tirado Jesus Cristo da igreja. Nós temos cultos, nós temos coisas que nós frequentamos na igreja, nós temos festas, nós temos muitas coisas, mas, infelizmente, tantas vezes nós na igreja, até os pastores, nós temos esquecido de incluir a coisa principal, que é Jesus Cristo. Se a razão que nós vamos para os cultos é para ter comunhão com os irmãos em Cristo, é a razão errada. Se nós estamos indo para a igreja porque nós gostamos de ir para a igreja, é a razão errada. Sim, nós devemos gostar e sim, nós devemos ter um bom relacionamento ali e uma boa comunhão na igreja, mas Cristo deve ser a cabeça da igreja. Ele é a preeminência, Ele deve ser a preeminência e tudo que ocorre ali na igreja deve ser com Ele em primeiro lugar. Tantas vezes nós esquecemos completamente dele e nós vamos, e infelizmente as igrejas têm aquele louvorzão e tem um tanto de coisas e Deus ou Jesus não é incluído. Nós cantamos para o nosso sentimento, as nossas emoções e nós gostamos e tudo mais. O pastor levanta e fala umas palavras de encorajamento para o povo, mas Cristo não é mencionado, a salvação não é mencionado e Jesus Cristo não é a preeminência daquele culto. Jesus Cristo não é a preeminência naquela igreja. Nós que somos salvos, nós temos que lembrar que Ele é para ser a preeminência em todos os nossos relacionamentos. Em Colossenses aqui nós vemos, e Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo deve ter a preeminência na igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, os relacionamentos que nós temos, todos nós que vivemos aqui na terra, nós vamos morrer um dia. Ele é o principal. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos um dia ressuscitar. Para que em tudo tenha a preeminência. Jesus Cristo é para ter a preeminência em todas as coisas, não somente os nossos relacionamentos, mas em tudo. Será que Ele é o foco no seu trabalho? Quando você está trabalhando para Cristo ou você está trabalhando para o seu empregador? Você está trabalhando para o trabalho ou você está para a sua carreira? Você está trabalhando para o dinheiro? Você está trabalhando por outra razão ou você está trabalhando porque você está tentando agradar a Deus? Jesus Cristo. Será que nós estamos buscando a nossa carreira na frente de buscando a Deus? Será que nós estamos buscando os nossos esportes, os nossos entretenimentos, mais do que nós buscamos a Jesus Cristo? Será que nosso futebol é mais importante para nós do que o nosso Salvador Jesus Cristo? Tem tantas pessoas que não frequentam a igreja porque eles preferem ficar em casa e assistir um jogo. Tantas pessoas que no meio da semana, na quarta-feira ou na quinta-feira, em vez de ir para o culto, eles vão e assistem às novelas ou assistem uns filmes. Por quê? Porque na vida deles, Jesus Cristo não é a preeminência. Na vida deles, um filme é mais importante do que Cristo. As novelas para eles são mais importantes do que Cristo. O futebol para eles é mais importante do que Cristo. Nós não devemos ter Cristo como uma das coisas importantes nas nossas vidas. Não, Ele precisa ser o principal, Ele precisa ser em primeiro lugar. E se nós tiramos uma foto de um grupo de pessoas, Cristo estaria ali no meio, não é isso que nós queremos da nossa vida.
Nós queremos ter uma foto, sim, de um grupo de pessoas, de um monte de coisas, talvez ali atrás, mas Jesus Cristo bem na frente ali, e o resto quase fora de foco. Mas Cristo ali no centro, Cristo quase tomando o espaço de tudo ali, porque Ele é o principal, Ele é a preeminência. Não só uma das coisas importantes, não só um dos relacionamentos importantes, não só uma das coisas, não, Ele é a preeminência. Ou pelo menos deve ser nas nossas vidas. Nós precisamos voltar e colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Nós precisamos colocar de joelho e nos arrepender de ter colocado os nossos veículos muitas vezes, de ter colocado os nossos esportes tantas vezes, de ter colocado o nosso divertimento na frente de Jesus Cristo. Nós temos os nossos ídolos, não simplesmente aqueles ídolos criados com as mãos, mas qualquer coisa que nós colocamos à frente de Deus é um ídolo nas nossas vidas. Infelizmente, tantas vezes nós corremos atrás da carreira, nós corremos atrás do nosso dinheiro, nós corremos atrás da nossa casa, nós corremos atrás de relacionamentos aqui na terra, nós corremos atrás de qualquer outra coisa e esquecemos completamente do nosso Deus. Ou talvez nós somos melhor do que isso. Talvez nós, sim, frequentamos a igreja. Sim, nós andamos com Deus. Mas Ele é só uma das coisas importantes. Não, Ele não é para ser uma das coisas que é importante nas nossas vidas. Ele deve ser o centro de todas as coisas nas nossas vidas. Em tudo que nós fazemos deve ter o foco em Cristo. O meu relacionamento com a minha esposa, sim, eu preciso estar fortificando o meu relacionamento com a minha esposa, mas o nosso relacionamento junto é para estar apontando, está nos ajudando um ao outro para chegar mais perto do nosso Salvador. Eu espero que o meu relacionamento com a minha esposa está trazendo ela para Cristo e ela também espera que o relacionamento dela comigo está trazendo eu para mais perto do meu Salvador Jesus Cristo. E o mais perto que nós chegamos a Cristo, o mais perto que nós vamos estar um do outro. Porque o mais perto que nós chegamos a um ponto, o mais perto que outros pontos vão estar. Meu alvo no nosso casamento é que nós dois chegamos mais perto a Cristo, porque quando nós dois chegamos perto a Cristo, nós vamos estar fortes no nosso relacionamento. Porque Cristo não é importante somente, Ele é o foco, Ele é a preeminência nas nossas vidas. Nós precisamos voltar a um dia, se nós estivermos no passado, ou talvez nós precisamos hoje começar a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Não a carreira, não os nossos entretenimentos, não a nossa diversão, não a nossa vontade, não o que nós queremos da vida, não os relacionamentos que nós temos, não o mundo, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo é o foco da palavra de Deus. Jesus Cristo é a preeminência nas Escrituras, apontando para Ele, mostrando como nós podemos conhecê-lo como Salvador, mostrando como nós podemos crescer no nosso relacionamento para com Ele. A palavra de Deus, o foco sempre foi, sempre vai ser Jesus Cristo. Nós somos para ser uma vida que é a vivida aqui na terra, com Jesus Cristo na preeminência. Não importância, preeminência. E quando nós vivemos onde que Cristo está na preeminência, aqueles ao nosso redor vão ver Jesus Cristo na nossa vida. Será que quando seus amigos olhem na sua vida, eles vê Cristo? Pois se Ele é a preeminência, eles vão ver a Cristo. Eles vê que você é um fanático do esporte. Eles vê que você é um fanático do futebol. Eles vê que você é um fanático de diversão. Eles vê que você adora ir no baile. Eles vê que você é determinado e correndo atrás da sua carreira com grande determinação. Ou eles vê Jesus Cristo quando eles olham na sua vida. Se eu fosse perguntar para o seu vizinho sobre a sua vida, sobre o que você ama, sobre o que você faz com a sua vida, o que ele falaria? Ele falaria, tudo que ele faz é centralizado sobre Jesus Cristo. Ou será que ele fala, ou ele está sempre no trabalho? Ou talvez ele falaria, não, ele está sempre correndo atrás da diversão. Ou será que ele falaria, ele está sempre correndo atrás do mundo?
Nós devemos ter uma vida onde que o mundo inteiro ao nosso redor, quando eles olham para nós, não tem uma dúvida nenhuma que Jesus Cristo é preeminência. Quando as pessoas entram na nossa casa, entram no nosso lar, eles devem perceber que Jesus Cristo é preeminência. Nós não devemos precisar abrir a boca. Quando eles entram na nossa casa, eles devem saber, Jesus Cristo é preeminência. Eu tenho decorações na minha casa, mas as decorações que nós temos, muitas delas apontam para Jesus Cristo. As pessoas entram no seu lar, será que eles vão ver um pôster de um jogador de futebol? Será que eles vão ver um pôster de uma estrela do rock and roll? Será que eles vão ver um pôster de alguém que é um famoso, uma estrela de cinema? Ou será que vai ser evidente que você adora a Deus e não a essas outras coisas? Alguém vem que nunca nos conheceu antes e nós somos apresentados a eles. Rapidamente deve ser óbvio, Cristo é a preeminência na vida dessa pessoa. Em Colossenses 1, ele é a cabeça do corpo da igreja. E é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Será que Jesus Cristo tem a preeminência na sua vida? Se Ele não tem a preeminência na sua vida, que nós podemos nos arrepender, que nós podemos correr para Ele, pedindo perdão, que nós temos colocado Ele de lado. Mesmo se nós temos Ele como importante, nós precisamos colocar Ele no seu lugar de preeminente, de primeiro lugar. Não um dos favoritos, não o favorito, mas o preeminente. O bem além, onde que não tem nem comparação. Aquele que vai tão adiante que não consegue nem ver o segundo lugar. As Escrituras, em certos lugares, nós vemos onde que Jesus Cristo fala para aquele que odeia a sua família para amar a Cristo. Não é que nós devemos odiar as nossas famílias, não é isso que a Escritura está falando. Está falando que a diferença de amor, o grau, o nível do nosso amor de Deus, de Jesus Cristo, é tão alto que na aparência nós odiamos, na comparação nós odiamos a nossa família. Cristo deve ter a preeminência nas nossas vidas, em tudo que nós fazemos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas diversões, nos nossos relacionamentos. Em tudo que nós fazemos, Jesus Cristo é para ser preeminente. Que hoje nós possamos colocar Ele novamente em seu lugar, como as Escrituras já fizeram. E como nós vamos, com certeza, no futuro, quando nós vamos para o céu. Mas que durante nosso tempo aqui na terra, nós também podemos colocar Jesus Cristo nas nossas vidas em preeminência. E que Ele possa viver em tudo centralizado, tudo apontando para Ele, tudo com Ele com o foco em nossas vidas. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Muito obrigado pela sua atenção e Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.